Olá, pessoal. Meu nome é professor Everton Varjão Nascimento e é um prazer estar com vocês. Para mim é boa noite. Eu não sei para vocês, quando vocês entrarem em contato com essa aula, o que será, se será bom dia, se será boa noite também ou se será boa tarde. Mas sintam-se saudados, sintam-se acenados por mim para que nós possamos, neste primeiro encontro, de fato, nós temos um contato amistoso, harmonioso e que de alguma forma eu possa contribuir com o conhecimento de vocês. Sejam bem-vindos. Mais uma vez, meu nome é professor Everton Varjão Nascimento e nós vamos trabalhar História da Educação. História da Educação, para mim, é uma disciplina muito próxima, já que sou formado em História e leciono há 13 anos nessa pasta. Então, para mim, muito facilmente eu posso discorrer sobre os assuntos, embora nós tenhamos também que compreender as partes pedagógicas também. Então, um forte abraço para todos vocês, que Deus os abençoe e que nós possamos ter um encontro, bom, no mínimo inesquecível, porque se for inesquecível, você aprendeu na sua memória a longo prazo, né? Bom, antes de nós começarmos, nós podemos pensar sobre algumas coisas, né? E de fato, muitas coisas acontecem na vida das pessoas que as deixam em reflexão profunda, procurando razões para melhorar a sua vida, sua forma de viver e com vocês a sua forma de estudar. E havia um grande orador da Roma antiga chamado Cícero e ele falava como poucos. E um dia pediram para que ele falasse sobre educação. E ele pediu 6 meses para que ele pudesse estar pronto para essa palestra. E as pessoas acharam um pouco assim, o grande Cícero, um grande orador que fala sobre tudo, que tem tão eloquente, e, no entanto, pede 6 meses para falar de um assunto tão trivial como é a educação. E aí deram os 6 meses. 6 meses depois ele voltou com 4 gaiolas, 2 cachorros, 2 coelhos. E aí, naquele local onde ele foi chamado para fazer a palestra, ele falou: soltem esse coelhinho, essa lebre aí. E soltou. E todos acompanhando, né, duvidosos, o que é que está acontecendo? Cheio de interrogações, foi quando ele mandou abrir a segunda gaiola. E as pessoas já imaginavam que era um cachorro que estava lá dentro. E aí, quando abriu-se a gaiola e o cachorro foi atrás do coelho, o coelho correu, mas sem sucesso ele não conseguiu fugir do cachorro. O cachorro deu uma patada, mordeu no pescoço, balançou para lá e para cá, e a lebre, o coelho caiu semi-morto. E as pessoas assistiram aquilo horrorizadas. E ele falou: abra a terceira gaiola com a segunda lebre. E as pessoas começaram a falar mal de Cícero. Puxa, o que é que esse homem veio fazer aqui? Ele veio mostrar coisas horríveis para nós. O que significa isso? E aí ele disse: abra a quarta gaiola e solte o segundo cachorro. E as pessoas começaram a maldizer a Cícero, dizendo: esse homem é um fascínio, ele veio aqui nos mostrar como é a morte, é isso? Ele veio falar sobre educação. E o coelho correu para lá, correu para cá, e o segundo cachorro deu uma patada no segundo coelho. Deu outra patada, deu uma outra patada, e aí começou a brincar com o coelho. Passados alguns minutos, Cícero mandou tirar os animais, os 4 animais, e aí ele falou para a multidão que estava expectante, ouvindo, esperando ouvir algo que ele tinha a dizer. Ele falou bem assim: esse primeiro cachorro foi criado para matar. Este segundo cachorro, nesses 6 meses, ele foi criado para cuidar. Eis aí o papel da educação. E as pessoas então viram o significado de tudo aquilo e, impressionadas, aplaudiram, com salvas nas mãos, naquela época com salvas nas mãos, né? A Cícero
mesmo que ele tenha falado 1000 palavras, aquele gesto já havia explicado tudo. E não é assim? Quando nós vemos a educação ao redor do mundo, no Brasil e no mundo, onde quer que nós formos, de fato o homem ele é produto da educação. A forma como foi ensinado, quem o ensinou, isso condiciona o indivíduo a entrar neste ambiente que nós chamamos de sociedade. E de fato, muitas pessoas são criadas para destruir. Mas ainda bem que nós temos muitas pessoas que são criadas para cuidar e amar. Eis aí o papel da educação. Muitas pessoas, meus queridos alunos, estavam esperando por vocês lá fora, esperando que eles sejam modificados na sua vida. E esse é o seu papel, ajudá-los a modificar as suas vidas. Está preparado? Pois virão meninos bem cuidados, meninos educados, virão meninos mal educados, meninos violentos, meninos sem amor, meninos sem pai, sem mãe, e por aí vai. Mas todos eles esperando que você tome uma atitude que você vai aprender neste curso durante todo esse tempo para modificar a vida deles. Você já pensou nisso? A sua responsabilidade é grande. Você apenas não está fazendo um curso de pedagogia aqui, não. Você está aprendendo a lidar com a vida das pessoas. Você já imaginou isto? Quantas pessoas são professores, são pedagogos e encontram com seus ex-alunos na rua e esses alunos lhes explicam o quanto ele foi importante, modificador da vida deles? Então, meus queridos e minhas queridas, não sei se tem só homens ou só mulheres na nossa turma, mas vou chamar de todos os meus queridos. Se vocês estão aqui nesse curso, vocês não estão apenas fazendo pedagogia. Vocês estão aprendendo a transformar a vida das pessoas. Você vê o quanto isso é sério? Que Deus lhe abençoe nesse caminho a prosseguir, porque muitas pessoas estão trabalhando para o futuro das pessoas. E você? Não pode ficar de fora, né? Um forte abraço, espero que essa reflexão possa dar sentido e significado ao seu curso, né? Afinal de contas, são 4 anos, é muito tempo, mas quando você terminá-lo, no final você vai olhar para trás e vai dizer assim, parece que foi ontem. Forte abraço e vamos começar com a nossa aula, né? Nós vamos fazer uma grande viagem ao redor, através das épocas, para que nós possamos entender as modificações e as qualificações, as características educacionais, desde tempos mais remotos até os tempos da nossa atualidade. Existe uma divisão histórica que norteia os trabalhos históricos nos livros de história, por exemplo. Os livros de história, a história ela está dividida em algumas épocas muito importantes. Dentre elas, nós temos a Idade Antiga, que depois veio a Idade Média, depois veio a Idade Moderna e depois a Idade Contemporânea. Qualquer livro de história de 6º ano, você pode ver essas informações logo no começo, a divisão histórica. Essa divisão, ela é didática. É claro que as coisas, quando elas acontecem ao vivo e a cores, elas não são assim tão pré-determinadas. Há questionamentos em relação a essa divisão, mas nos dias de hoje, a didática, ela às vezes é muito importante para que nós possamos entender o contexto. Então, existiram alguns fatos que ocorreram, como a queda de Roma Ocidental, como a queda de Roma Oriental, como a Revolução Francesa, como a invenção da escrita, que determinaram essas divisões. E a história, ela pegou isso para que didaticamente nós possamos estudar os fatos históricos mais importantes que ocorreram no mundo. Por exemplo, no 6º ano, nós começamos a estudar a ciência histórica, depois a gente começa a pré-história
E aí vai falando sobre os povos mais importantes da Idade Antiga, né? Como o Egito, e a gente vai ver aí como o Egito, como a China, como a Índia, como os fenícios e outros povos caros para o processo histórico. E essa divisão, ela didática, ela nos ajuda a entender e se situar no espaço, né? Então, se você puder, eu não vou poder destrinchar aqui, mas vocês podem dar uma olhada, apenas por curiosidade, a divisão histórica existente ali naquela divisão feita pela história. Livros de sexto ano, até no Google, você pode encontrar as épocas, né? Estão divididas em pré-história, história antiga, idade medieval e idade contemporânea, moderna. Desculpa, peraí. Nós temos a Idade Antiga, pré-história, né? Idade Antiga, nós temos a Idade Medieval, moderna e a contemporânea, que vem até os dias de hoje. Vamos, vocês estão vendo aí uma lâmina de PowerPoint, onde nós temos os povos primitivos. Os povos primitivos, nós podemos entender, na verdade, a foto que vocês estão vendo aí nesse PowerPoint, ela, na verdade, figura o Homo habilis, que foi dezenas de milhares de anos antes da aparição realmente do homem hominídeo, como nós chamamos, né? Vocês podem ver que eles andam em grupos, né? Eles estão caçando, e de fato era muito difícil a vida nessa época, porque eles estavam sob intempéries. Intempéries são os climas hostis, né? De chuva, de neve, de calor. Animais selvagens, né? Eles nem têm lanças e nem têm espadas, esse tipo de coisa. Eles estavam ainda com o sílex, que é a rocha que ela é moldada, né, para se tornar uma lâmina, e era muito perigoso nessa época fazer esse tipo de caça. Mas esses grupos primitivos, eles tinham um tipo de educação. A educação no povo primitivo, ela era repetitiva. As crianças, elas olhavam para os adultos, e os adultos, pois uma das características marcantes dessa época era que o homem, ele era caçador, pescador e coletor. Então, por isso que eles não ficavam em um local só. Eles ficavam no lugar, e quando as provisões acabavam, quando a comida acabava, eles iam para um outro lugar. Por isso que eles eram nômades. E aí, nesse meio tempo, eles se mudavam de um lugar para o outro. Era muito comum isto, já que eles dependiam da comida que havia naquele lugar. E por isso, nessas características nômade, coletor, caçador, que nós temos em relação a esses povos. A educação, na verdade, pessoal, nessa época, era que o menino menor, ele via o adulto e o imitava. Como é que ele aprendia? Ele aprendia na prática, pescando, caçando, andando. Então não havia uma instituição criada para educar as pessoas se educavam. Então havia o respeito ao chefe do clã. Geralmente havia uma pessoa mais velha, que era o chefe, era o mais respeitado. E assim as pessoas elas iam vivendo suas vidas. Então, com o passar do tempo, essas pessoas elas começaram a modificar, né? O Homo habilis mesmo, ele tinha o homem habilidoso, né? Ele também mais tarde dominou o fogo, ele conseguiu fazer lâminas para sobreviver, né? Às dificuldades que haviam, mas a educação era uma coisa copiada. Então as crianças na verdade eram mini adultos, e essa sociedade ela vivia para o sustento de todos, ou seja, tudo o que era obtido, a comida que era obtida, ela era dividida entre todos. Então não havia divergências, até havia, mas não havia diferenças sociais ali dentro daquele grupo ainda, né? Era um grupo muito homogêneo, não era e muito igual, não era heterogêneo. Heterogêneo é aquele que é diferente, era muito homogêneo, era muito igual. E tudo o que era conseguido era repartido entre eles. Assim, a educação na pré-história, ela era trabalhada, né? As crianças, elas viam os adultos
e os imitava, né? E assim mantinha o clã, as comunidades continuando. Só que teve o seguinte, com o passar do tempo, não se sabe se foi desta forma, mas é uma das explicações que nós temos para isso, é que com o passar do tempo, as mulheres que ficavam dentro ficavam na aldeia que eles formavam até comer todas as provisões que estavam ali depois de ir para um outro lugar, as mulheres observaram que aquelas sementes que eram levadas, que eram trazidas para aquela região, nasciam, brotavam, e assim elas conseguiram perceber que eles poderiam reproduzir aquela comida que era trazida de fora. Assim, o homem dominou a agricultura. Nós chamamos isso de Revolução Neolítica. Observe aí essa divisão pré-histórica que nós temos aqui. Nós temos o Paleolítico, que significa pedra lascada, né? E o Neolítico, que é a pedra polida. Ainda tem a idade dos metais, é uma forma de contagem do tempo, da idade dos metais, que não vai interessar para nós agora. Mas o Neolítico ele é muito importante, por quê? O homem era nômade e agora se tornou sedentário. Então, a gente usa muito essa palavra sedentário para as pessoas que não fazem exercício hoje, né? Mas para o nosso caso, sedentário é aquela pessoa que deixou de ser nômade. E aí ela se fixou em uma região. Por quê? Porque ela começou a dominar a agricultura. As técnicas agrícolas começaram a ser dominadas e o homem agora poderia produzir o seu próprio alimento. Então, com o passar do tempo, as famílias mais importantes e poderosas começaram a ser donas das melhores e mais ricas terras, e mais férteis também. E elas começaram a se sedentarizar, se fixar, deixaram de ser nômades para serem agricultores. E mais, começaram também a domesticar vários animais. Agora, o que era difícil, que era buscar comida, né, em outras regiões, agora ficou mais fácil, porque eles poderiam produzir ali mesmo o que eles precisavam para sobreviver. É por isso que nós temos as grandes civilizações se formando em rios como a Mesopotâmia, nós temos os rios Tigre e Eufrates, nós temos a China, que está em regiões também, se desenvolveram nos rios Azul e Amarelo, o rio Ganges e outros rios ali da Índia. Então essas foram as grandes civilizações que começaram a se desenvolver ali. Por quê? Eles dominaram as técnicas de agricultura e domesticação de animais. Assim, as primeiras cidades-estados começaram a ser formadas, porque a população começou a crescer com a oferta de comida. Aí é que nós temos que falar sobre a educação. Por quê? Entre os povos primitivos, tudo era de todo mundo, mas agora não é mais assim. A sociedade começou a ficar mais complexa. Houve um acúmulo de funções, carpinteiros, nós tínhamos pessoas que trabalhavam nas plantações, tinham pessoas que trabalhavam no exército, tinham pessoas que trabalhavam contando as coisas, fazendo escritos. Então, ela começou a se tornar muito complexa e ela começou a se ramificar. Pessoas mais poderosas do que outras. E essas mais poderosas começaram a explorar essas mais, vamos dizer assim, mais pobres. Assim, o que antes entre os povos primitivos era homogêneo, agora se tornou uma coisa heterogênea, diferente. E claro, a educação, o conhecimento ficaria nas mãos de uma elite. O restante do povo ficaria ignorante e trabalharia para sustentar essa elite. Aí veio a desigualdade social. A desigualdade social também traz consigo a desigualdade educacional. E aí o que foi que aconteceu? O conhecimento ficou restrito apenas à elite e para quem trabalhava para ela. Os camponeses, os escravos e outras pessoas menos importantes na sociedade não podiam ter acesso à educação. A única coisa que eles podiam era reproduzir aquilo que haviam aprendido. Então, os ferreiros mexendo no ferro, os artesãos a fazer todos aqueles aparatos que eles sabiam fazer, entendem? Mas calcular, observar o céu, observar a astronomia, as estrelas, escrever, isso era uma coisa muito reclusa à elite.
Então, a partir daí, você vê que a elite ela dominou o conhecimento e a educação, que ficou para poucos, porque você sabe, conhecimento ele traz poder, né? Se você pensar comigo nos dias de hoje, não é parecido, né? As pessoas que têm acesso à melhor educação são as mais remuneradas e participam de uma elite. Até os dias de hoje nós sofremos essas questões, né? Onde as pessoas elas têm acesso, os que têm acesso à melhor educação vão ser melhor instruídos, vão ganhar mais dinheiro e vão ser mais posicionados na sociedade. Até os dias de hoje é assim, né? É um legado de milhares de anos. Então, pessoal, vamos falar sobre algumas civilizações antigas. Mas primeiro quero chamar a atenção de vocês que a organização dessas civilizações antigas era muito parecida. Havia o rei, havia o exército, havia principalmente os sacerdotes, que eram os mediadores entre Deus e os homens, mas embaixo da pirâmide social ficava o povão, que não tinha acesso a nada, só servia para sustentar a elite. Na China antiga, por exemplo, nós tínhamos o imperador, alguns milhares de anos atrás, nós tínhamos o imperador, nós tínhamos o exército, nós tínhamos também os sacerdotes e nós tínhamos o restante da população que vivia para sustentar a elite. Mas a educação nesta época para a elite estava intimamente ligada às coisas divinas. Então, aprender a ler, aprender a escrever, aprender alguma coisa, algum conhecimento, tinha que estar atrelado, ligado à religião. Tá? Nós temos a China antiga, nós temos também aqui o antigo Egito. O Egito você conhece muito bem, com certeza você já ouviu falar sobre as múmias, sobre as pirâmides do Egito, Kelps, Khafre e Miquerinos, da Esfinge de Gizé. Com certeza você já deve ter ouvido falar alguma coisa do Egito Antigo. O Egito Antigo ele é notável. Por quê? Porque os egípcios eles conheciam uma vasta gama de informações sobre muitas coisas. Os egípcios sabiam sobre botânica, sobre as questões dos animais. Até eles conheciam também a questão do corpo do ser humano, eles conheciam os cálculos, pois se não fosse desta forma, aquelas grandes pirâmides não tinham como ser construídas. Eles sabiam matemática, sabiam técnicas de irrigação, pois eles construíram diques e construíram também barragens para controlar as águas do Rio Nilo, porque o Rio Nilo tinha cheias, né? E era necessário que algumas pessoas trabalhassem para que não danificasse a lavoura, né? Então, nós tínhamos, por exemplo, os agrimensores do rei, os agrimensores do faraó, que sabiam fazer cálculos, eram muito inteligentes e trabalhavam para que o Egito Antigo tivesse mantimentos. Até hoje, nós temos um curso, Engenharia de Agrimensura. O nome vem dos agrimensores daquela época que trabalhavam para o Egito Antigo. Claro, se você me perguntar quem tinha acesso à educação, unicamente a elite. E havia também aquelas pessoas, os escribas, que conheciam uma escrita muito complexa, né? O indivíduo passava a vida toda para aprender aqueles caracteres chamada de hieróglifas. Então, os hieroglíficos egípcios eram um tipo de conhecimento que era dado apenas aos escribas que trabalhavam para o faraó. Mais uma vez, você pode perceber que a educação e o conhecimento está restrito apenas à elite, enquanto que os escravos e o campesinato, sem ilustração, sem conhecimento, sem informação, trabalhavam para sustentar as pessoas, né? Então, no Egito Antigo, nós tínhamos a elite detentora do conhecimento e eles sabiam ler, escrever, calcular, também observavam os astros, né? Eles tinham que deixar o seu legado, principalmente os faraós, escrito em algum lugar, nos papiros, né? E com certeza a matemática foi marcante, né? Porque até hoje nós temos as pirâmides
no Egito, até hoje elas estão lá. Tá? Então, China, Egito Antigo e na Mesopotâmia Antiga também. A Mesopotâmia Antiga, na verdade, foram as primeiras cidades-estado. Esse nome cidade-estado, pessoal, ela se dá quando uma cidade é independente. É o mesmo que você se lembra, não sei quantas pessoas aqui já são independentes, mas quando você era dependente, você morava na casa de seus pais, não podia fazer muita coisa, né? E tudo que você queria fazer, você conseguiu depois que você obteve a sua independência, né? Você não depende de ninguém. Então, cidades, estados eram cidades independentes entre si, elas não dependiam de uma outra cidade para sobreviver. E a Mesopotâmia antiga era formada por várias cidades-estados, também uma sociedade muito parecida com a egípcia. A elite, nós temos o rei, que eram representantes dos deuses, né? Havia os sacerdotes, que faziam a mediação entre os homens e Deus, o exército, os grandes comerciantes ricos, amigos do rei, e na base da pirâmide social, nós tínhamos todas as pessoas que não tinham acesso à educação. A mesma coisa para todos os reinos, pessoal. A educação era uma coisa preciosa e que só era trabalhada entre a elite. Mas a Mesopotâmia Antiga tem várias histórias que talvez vocês já até tenham ouvido falar, como a epopeia de Gilgamesh, nós temos Nabucodonosor, nós temos o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, é dessa época, a Mesopotâmia Antiga. E eles, né, se fixaram nos rios Tigre e Eufrates, por isso que o nome Mesopotâmia, que é meso, entre potamos, dois rios, né, vamos dizer assim, entre dois rios, terra entre dois rios. E eles conheciam a astrologia, eles também estudavam os céus. Lembre-se que os reis magos, né, quando eles foram visitar Jesus, eles tinham vindo do Oriente, possivelmente da Mesopotâmia, e eles conheciam a estrela que deveria guiá-los até o menino Jesus quando ele nasceu, né? Então eles conheciam a astrologia, conheciam também a matemática, escreviam. De fato, os primeiros escritos achados são mesopotâmicos. Eles datam de quase 4.000 anos antes de Cristo. Então, por isso que nós datamos do fim da pré-história, quando se dominou a escrita. E a escrita dos mesopotâmicos era cuneiforme. O que é isto? Era uma tábua, que era chamada tablete, né? Uma tábua azul, um tabletezinho de barro, e aí eles vinham com um objeto e enfiava assim, parecia uma cunha, as letras pareciam em forma de cunha, por isso que se diz escrita cuneiforme, que era dos mesopotâmicos, né? Mas eram muitos estudos para aprender aqueles caracteres todos, né? O indivíduo passava a vida inteira, e a educação era rigorosa. Escreveu, não leu, é aquele ditado, o pau comeu. Então, o que é que acontece? Há relatos de que alguns escribas não aprendiam e aí os mestres dele vinham e batiam mesmo, né? Já pensou se esse tempo volta? As pessoas, para aprender, tem que apanhar. Eu levei algumas palmadas na mão para aprender a tabuada, né? Mas nessa época era rigoroso. E mais uma vez nós podemos ver a junção da educação com a religiosidade. Então a educação tinha fins religiosos para agradar os deuses. Também nós temos os fenícios, esses são importantes para nós, os cananeus. Eles moravam em uma região rochosa, infértil, e eles resolveram se lançar ao mar para fazer o transporte das mercadorias no mar Mediterrâneo. Inclusive, algumas cidades vocês conhecem, quem lê a Bíblia sabe, Biblos, Tiro, Sidom, por onde Jesus passou, né? Aquela região eram fenícios. Os fenícios, eles faziam um comércio muito lucrativo, tinham cidades-estados também, e eles começaram a desenvolver uma espécie de escrita. Por quê? Porque o volume de comércio que eles faziam era justamente, era grande, né? O mar Mediterrâneo quase todo era dominado pelos fenícios e pelos italianos depois, pelos romanos depois, né? A Grécia Antiga também, os gregos, mas os fenícios, eles viviam
eles dominavam aquela região, fundando até cidades próximas à Espanha, o que nós chamamos hoje de Espanha, que naquela época não existia. E eles começaram a fazer um comércio promissor ali naquela região, mas tinham que registrar os negócios, senão ia de mal a pior. Foi aí que eles inventaram um sistema muito eficiente, que nós chamamos hoje de alfabeto. Sabe, quando eu explico isso para meus alunos de sexto ano, eles ficam com raiva, porque dizendo, agora já sei quem foi que inventou esse alfabeto ruim de se aprender. Foram esses caras, né? Eu tenho raiva deles, as crianças, né, falam. Mas eles inventaram um sistema muito eficiente que nós utilizamos até os dias de hoje, o alfabeto. Foram os fenícios que inventaram. Né? É um conjunto de 22 a 23 letras que, combinadas entre si, dava informação. E assim, eles podiam registrar todos os seus negócios. Não é maravilhoso isso? O alfabeto, como nós conhecemos, foi aprimorado pelos gregos, que chegou até nós através de Portugal, e de Portugal veio colonizar aqui o Brasil. Né? Por isso que nós falamos sobre os fenícios. Eles são importantíssimos, porque nós utilizamos o alfabeto deles. Outro povo muito importante são os hebreus. Os hebreus também tinham uma divisão social muito parecida com a dos seus asseclas ali ao redor, e eles são tidos como povo da lei, porque Deus havia dado lei para eles através de Moisés, no Pentateuco, né, o livro os primeiros 5 livros da Bíblia, e nós temos também uma educação elitista, né? E muitos deles poderiam se tornar mestres religiosos, né? Mais uma vez, nós vemos a educação intimamente ligada com a questão educacional. A religião e a educação andavam de mãos dadas, né? Aqui nós estamos vendo José, uma foto de José, né, que já era governante do Egito, com o seu pai e os seus amigos, né? Mas, tanto é que quando Pedro, depois que Jesus morreu, né, quando Pedro vai falar com o sumo sacerdote, né, o sumo sacerdote fica assim maravilhado com ele, porque ele diz: como é que esse homem que não conhece letras, que nunca estudou, sabe tudo isto? Aí eles perceberam que ele tinha estado com Jesus, né? Aí para você ver que a maioria da população não tinha acesso à educação de qualidade, embora todo hebreu devesse saber ler para entender o livro, né, de Moisés, que ele chamou de Torá, né, o livro dos judeus. Aqui está, para você ver e entender direito, aqui nós temos aqui as pirâmides sociais, são muito parecidas, dê uma olhada, são muito parecidas. Ó. Nós temos o rei, que no Egito Antigo era chamado de faraó, nós temos o imperador, ali entre os fenícios, nós temos a aristocracia. A aristocracia é um conjunto de famílias que dominam a região, família real. Então veja que a divisão social é muito parecida. E se você também perceber, a educação está na elite. Está na elite. Com o passar do tempo, nós tivemos algumas modificações consideráveis, principalmente nessa região, na Grécia Antiga. A Grécia Antiga, ela é o berço da civilização ocidental. Os caras pensavam como ninguém, né? Eram filósofos, eram pessoas que realmente inventaram, vamos dizer assim, inventaram o Ocidente. Né? Na Grécia Antiga, nós tínhamos 2 grandes cidades, Grécia, ou melhor, Atenas e Esparta. Eram 2 cidades muito diferentes, mas eram gregas. Também nós vemos aí a questão da Paideia e o Paidagogos. Opa, esse nome é familiar para você. Paidagogos eram escravos. Muitos desses escravos, eles ensinavam os filhos das pessoas mais ricas, né? Muitos deles eram escravizados por causa de dívidas ou de guerras, né? Eles eram presos e aí eles se tornavam escravos. Mas o pedagogo era aquele que era designado para orientar alguém. Geralmente uma criança, né? Eles ganhavam muito pouco dinheiro, né? Acho que é o mal até hoje, né? Dizem que o professor ganha mal, né? Mas naquela época eram os escravos que faziam essas coisas. Eles iam chamar de pedagogos, né? Aquele que ensina. Por isso que vem o nome pedagogo, vem daí, dessa época.
E tinha também a paideia, que era o desenvolvimento total do ser humano em sua forma física e intelectual. É por isso que nós entendemos por que os gregos inventaram as Olimpíadas em 776 a.C. Lembra disso? Nós tivemos aí recentemente em Tóquio, no Japão, as Olimpíadas, que foram inventadas pelos gregos, porque eles achavam que deveria haver harmonia entre o físico e o intelectual. Eles primavam pelos estudos também, e eles fizeram várias divisões. Nós tínhamos o ginásio, até hoje nós utilizamos essa designação para dizer sobre entrar no ginásio, seria do 6º ao 9º ano, se eu não me engano, né, o ginásio. A efebia, onde essas crianças, elas quando cresciam, né, elas com 18 anos elas iam para o alistamento militar, depois voltavam, mas sempre estudando, né? E eram pessoas muito cultas, principalmente os filósofos. Os filósofos, eles queriam responder todas as questões que fossem possíveis, né? Até hoje nós temos cálculos que são utilizados na matemática moderna, como os cálculos de Tales de Mileto, né? O teorema de Pitágoras. Então foi dessa época, né? Mas vamos falar sobre duas cidades interessantíssimas, Esparta e Atenas. Esparta era uma cidade altamente militar, né? Para você ter uma ideia, aos 7 anos o garoto ele já entrava na vida militar. Aos 12 anos ele ingressava de vez e ficava a vida inteira. Eles eram soldados e a criança que nascesse com algum defeito, ela poderia ser automaticamente descartada, pois o espartano ele deveria, segundo ele, ser perfeito. Então, se nascesse com algum tipo de deficiência, algum tipo de coisa, eles eram descartados rapidamente. Esparta ensinava, na verdade, os seus soldados a serem ótimos soldados, e eram mesmo, porque havia uma prova de fogo depois do seu treinamento, onde eles jogaram nas florestas. E lá, eles tinham que se virar, comer, eles tinham que se defender dos animais ferozes. Se voltasse vivo, pronto, já poderia ser considerado um soldado de valor, né? Só que educação, meu amigo, ali, até que eles não davam tanta importância. Tanto é que, se você chamar uma pessoa de lacônica, ela é uma pessoa calada, que não fala, que não sabe se expressar, porque Lacônia era o lugar onde ficava Esparta, né? Então, eles não deixaram nenhum legado escrito, não deixaram nada assim, porque eles não primavam por isso, eles primavam para ser soldados. Enquanto que na Grécia Antiga, em Atenas, né, Atenas valorizava o estudo, Atenas valorizava o intelectual das pessoas, né? E nós devemos muito à Grécia Antiga, porque ela foi uma escola do Ocidente, né? Ensinou como é que o Ocidente deveria viver. Duas cidades totalmente diferentes, né? Porém, os atenienses, eles davam mais afeição à educação do que os espartanos, né? Nós também temos, não sei se, acho que vai prosseguir aqui com o PowerPoint sobre os romanos, né? Mas quando Roma caiu, Roma Ocidental caiu, o que foi que aconteceu? Veio a época medieval, as pessoas fugiram das grandes cidades para morar em castelos, em grandes fazendas chamadas feudos. Nesses feudos, nós tivemos a incursão já do cristianismo na Europa. Então, nesse caso, o cristianismo já estava dominando a Europa e os bispos, eles estavam ficando muito importantes, tanto é que começaram a escolher um bispo, um cardeal, que era mais importante que os outros, que eles começaram a chamar de papa, e é assim até hoje, né? A época medieval, pessoal, é uma época de retrocesso, porque as pessoas deveriam se submeter totalmente a Deus, não podiam fazer ciência, estudar, filosofar, não podiam fazer absolutamente nada. Eles deveriam trabalhar, cada um com a sua função. A aristocracia reinava, o clero orava e o restante da população trabalhava. Então, essa era uma divisão de castas assim que deveria permanecer, cada um na sua função. Porque, segundo a igreja da época, Deus quis assim. Mas os grandes detentores do conhecimento, da educação nesta época, eram o clero, eram os religiosos. Então, os religiosos eram detentores do conhecimento
E alguns deles, inclusive, alguns padres, começaram a se isolar em regiões chamadas mosteiros. Eram os monges. Esses caras, eles ficavam dentro daquelas fortalezas, né? E ali eles estavam reclusos do mundo, fazendo jejum, fazendo orações. E ali eles começaram a copiar a Bíblia, né? Começaram a fazer várias cópias, começaram a fazer as suas interpretações e eram os detentores do conhecimento, né? Então, mexer com a igreja nesta época era suicídio, era terrível. Então, essas pessoas aqui, pessoal, elas também viviam para sustentar a elite. E quem era a elite? O rei e a aristocracia e o clero, né? Então, com o passar do tempo, vocês estão percebendo uma coisa, pessoal? Eu sei que vocês estão percebendo. A educação de qualidade sempre esteve nas mãos da elite, né? Da elite. E com o passar do tempo, ela manipulou mais ainda a educação nas suas mãos e o restante da população totalmente entregue à ignorância, né? Por isso que nós temos que refletir nos dias de hoje. Muitas pessoas não gostam de estudar. E aí ela começa a fazer exatamente aquilo que a elite quer, que é para manipulá-los. Então é isso que nós devemos explicar para os nossos alunos, né? Época medieval, muito bem retratada, teve também uma crise. Aqui é a foto de um mosteiro, né, para vocês darem uma olhada realmente. E tivemos um momento muito importante, chamado Renascimento. E por que esse nome? Vamos entender. Renascimento quer dizer que é renascer, algo que morreu e nasceu de novo. Aqui nós temos o homem vitruviano, que é, se eu não me engano, Leonardo da Vinci, fez esse desenho justamente para melhorar suas técnicas de pintura, como de fato ele realmente fez, né? Aqui é uma deles, esse aqui é de Michelangelo, se eu não me engano, a criação do homem, né? Então, aqui nós estamos vendo agora um movimento, Renascimento, que está preocupado com as trevas que haviam na Idade Média. Pois as pessoas não podiam estudar, as pessoas não deveriam estudar, as pessoas não deveriam fazer ciência, mas o Renascimento começou a quebrar esses paradigmas, esses dogmas. E assim na educação também. Eles começaram a retirar aos poucos da igreja a detenção que eles tinham da educação. E aí eles começaram a dizer, a gente só vai estudar a Bíblia agora, a gente só vai estudar o que está escrito na Bíblia, nós temos que fazer ciência também. E aí começaram os questionamentos. Então, o Renascimento, na verdade, que ocorreu na Itália, na cidade de Gênova e Veneza, foram em vários lugares, mas esse foi o principal. Eles começaram a questionar os valores religiosos, também começaram a questionar por que eles não deveriam aprender sobre coisas práticas da vida? Por que só estudar coisas da Bíblia? Por que só estudar coisas que os cardeais e os padres têm para oferecer? Não. E aí começaram os questionamentos e a igreja, aos poucos, foi perdendo poder. Aqui está a ilustração, não sei se é de Rafael Sanzio, se eu não me engano, a escola de Atenas, onde nós vemos aí os filósofos, né? Debatendo, conversando, estudando. Então eles valorizavam aquela coisa, porque antes, na Grécia Antiga, se estudava e pensava, mas veio a igreja medieval que jogou tudo isso por terra e agora está renascendo, por isso o nome Renascimento. No seu bojo, com o Renascimento, veio a Reforma Protestante. O que foi isso? A Reforma Protestante, pessoal, foram algumas pessoas de dentro da Igreja Católica que começaram a ver corrupção dentro da igreja. E aí eles começaram a lutar contra isto. Por exemplo, haviam cobrança de indulgências, que eram documentos que você pagava para ir para o céu. Você podia comprar alguns souvenirs, para a cruz de Cristo, o pano da roupa de Maria, o pano da roupa de Pedro, você podia comprar para ter em casa. Então a igreja começou a se corromper. E esses homens começaram a fazer uma reforma. Aí nós estamos vendo Martinho Lutero, 1517, na igreja de Wittenberg, fixando as 95 teses.
que ele discordava da igreja, né? E por que a reforma protestante ela foi boa? Porque a reforma protestante ela veio com um valor. Ele dizia, Martinho Lutero dizia assim, sola escritura, ou seja, só a Bíblia, só a escritura. Então todas as pessoas deveriam ler a Bíblia e entender por si mesmas, não mediadas por outras pessoas, como a Igreja Católica fazia naquela época. Então, nesse caso, ele começou a fazer um trabalho de tradução para a língua alemão, na época dele, o alemão, né? Traduzido para o inglês também. E claro, pessoal, se as pessoas elas deveriam aprender a Bíblia por si mesmas, elas tinham que aprender a ler. E aí a reforma protestante, os protestantes começaram a incentivar a leitura e os estudos nos seus países. Então, Suíça, França, parte da Inglaterra, Bélgica e outros lugares começaram a investir pesado em educação, para que as pessoas pudessem compreender por si mesma a palavra de Deus. Claro, não vou falar dos pormenores da reforma protestante, porque não tem muito a ver com o nosso assunto, mas foi um impulso para a educação. Nós estamos falando do século XVI, século XV e XVI, que foi quando o Brasil ele foi descoberto. Né? O Brasil colônia, quando o Brasil ele foi descoberto, tem pessoas que dizem que ele foi achado, né? E aí começou-se a colonização, mas efetivamente só em 1530 que nós tivemos realmente a visita de portugueses que vieram colonizar o Brasil através das capitanias hereditárias. Pessoal, até aí, o Brasil, 1500 até 1800 por aí, o Brasil não tinha nada de educação, nada. As únicas pessoas que estudavam eram os filhos da elite que iam para a Europa estudar, se formavam lá e depois voltavam. Né? Mas no Brasil, realmente, a educação que é bom, necas de pitibiribas, não tinha de jeito nenhum. Em 1880, o que foi acontecer? A família real veio para cá. 1808, a família veio para cá, a família real. E com ela, ele fez universidades, abriu escolas, mas também o acesso era muito restrito à população. Cerca de 85% das pessoas aqui no Brasil não tinham acesso à educação. Quem tinha acesso à educação? Acho que você já sabe, né? A elite, apenas a elite. Mas foi mandadas algumas mulheres para cá, algumas para casar com colonos, outras para trabalhar em escolas. E aí é que entra a questão dos jesuítas. Os jesuítas, em 1549, mais ou menos, vieram os primeiros jesuítas para cá. Junto com, se eu não me engano, foi Martim Afonso, veio junto com os jesuítas. Quem eram os jesuítas? Eram padres da ordem da Companhia de Jesus, portanto o nome jesuíta, né? Vem de Jesus, da Companhia de Jesus, que vieram fazer aqui várias coisas. Dentre elas, impedir o avanço do protestantismo, claro, e também catequizar os índios. E foram eles os responsáveis pelas construções das primeiras escolas aqui, pessoal. Então, nós temos muitas escolas jesuíticas. Aqui em Petrolina mesmo, nós temos duas grandes escolas que remontam a esse tempo, né? Na verdade, 1500 não, mais de 150, 120 anos atrás, que é o Dom Bosco, Maria Auxiliadora, né? São duas grandes instituições muito importantes aqui na nossa região, que são fruto justamente do trabalho jesuítico aqui no Brasil. E os jesuítas fizeram muita diferença, porque fundaram escolas, mas também fundaram as missões, que eram regiões onde eles cultivavam e vendiam produtos, né? Isso aí tem a ver com a economia. Eles permaneceram por cerca de 200 anos aqui no Brasil, quando em 1749 o Marquês de Pombal expulsou todos eles, pois o choque de interesses era terrível, né? Os colonos queriam fazer e os jesuítas atrapalhavam as ambições colonialistas e terrível, eles tiveram de ser expulsos aqui do Brasil. Portanto, 200 anos depois, 1749, os jesuítas eles foram expulsos do Brasil. Mas foram importantíssimos para o Brasil, porque construíram as escolas. Assim, aqui no Brasil, agora nós temos uma instituição voltada para o estudo, que antes
Lá na Babilônia, na Mesopotâmia, né, lá no Egito, as escolas eram dentro dos templos, porque era uma coisa muito amalgamada, muito misturada com a religião. Ainda com os jesuítas é uma coisa religiosa, mas agora nós temos escola de fato, como nós conhecemos hoje. Aqui mesmo eu estou na sala de aula. Então isso foi uma invenção jesuítica aqui no Brasil, né? Com o passar dos anos, em 1888, aqui os jesuítas, né? Embaixo nós temos a foto dos jesuítas catequizando os índios e ali uma outra onde eles são expulsos. Lamentável, né? Mas em 1822 o filho de Dom João VI, né, que veio para cá, Dom Pedro I, ele declarou a independência do Brasil, prometendo, inclusive, educação gratuita para muita gente, né, com a primeira Constituição em 1824, onde nós tivemos algumas coisas ali em relação à educação. Só que teve uma coisa, meu amigo, quem era que iria pagar? Aí o que foi que aconteceu? O Império passou a bola para as províncias. Nós não temos hoje o Brasil não é subdividido em estados, federações, né? Estado da Bahia, estado de Pernambuco, estado de Mato Grosso. Naquela época, os estados eram chamados de províncias. Aí Dom Pedro falou, olha, então quem vai pagar essa conta são as próprias províncias, que as províncias cobrem impostos para pagar essa educação, porque o governo não vai pagar não. Só a elite que tinha acesso à educação de boa qualidade. Mas já tínhamos universidades aqui de medicina, de direito, por isso que ambos são chamados de doutores, quando são formados até hoje, são formados doutores, mesmo sem ter feito doutorado, né? São considerados doutores, advogados e médicos, né? Isso aí vem justamente dessa época, que as primeiras universidades foram de medicina e de direito aqui no Brasil, né? Nós tivemos o Brasil Império facultou, então, passou a responsabilidade para as províncias. Ó, rapaz, mas que lástima, porque as províncias não queriam pagar, os impostos ninguém queria pagar para a educação. O Brasil, nessa época, foi tenebroso, muito tenebroso a educação. Ela só veio realmente se reabilitar mais ou menos ali na República. Então, com a República, nós tivemos, ao longo dos anos, a República foi proclamada, a independência do Brasil foi em 1822, e nós tivemos o governo de Dom Pedro I, depois o seu filho assumiu, com o golpe da minoridade, com 15 anos de idade, ele assumiu e governou por quase 50 anos, mas em 1889 foi proclamada a República no Brasil. Aí nós tivemos uma educação laica, né? Ou seja, ofertada pelo Estado sem intervenção da igreja, embora a igreja fosse muito forte, né? Em 1930 as pessoas já não queriam mais os ensinos religiosos, já queriam dividir a igreja da educação. Mas o que eu quero dizer é que com o Brasil República, a oferta de vagas para a educação gratuita, começou a aumentar. Até os dias de hoje, né, nós temos informações, nós temos ostensivamente a oferta de vagas, né, na educação. Não é educação ainda de qualidade, né, mas todo indivíduo ele pode estudar. Com a ditadura militar em 1964, disciplinas como sociologia, filosofia foram banidas, né, foram tiradas, porque ensinava o povo a pensar. No seu lugar veio o OSPB, Ordem Social Pública, e outras disciplinas que ensinavam a obedecer, né, e a não questionar. Com a ditadura militar, nós tivemos o avanço do ensino técnico aqui no Brasil, aquele que ensina as pessoas a trabalhar, como o Senai, né? É o Senai, se eu não me engano, que ensina uma profissão técnica para a pessoa, né? Nós tivemos que o Brasil está se industrializando e ele precisava de mão de obra qualificada para treinar essas pessoas, né? E até esse tempo nós tivemos um movimento que era Escola Nova, que é justamente a crítica ao ensino, o ensino robótico, aquele ensino
tradicional de memorização, né? Fazendo várias técnicas, outras alternativas, aí vem a psicologia, que dá um incremento muito grande para a pedagogia, para que as pessoas possam aprender, né? Em 1988, nós tivemos uma nova Constituição abrangendo o acesso dos brasileiros à educação brasileira, né? Gratuita e universal. Claro, em 1988 tínhamos muito analfabetos ainda, né? Mas o governo já estava preocupado em tornar a educação uma educação de qualidade e também uma educacional muito mais duradoura. Então, é necessário que vocês se aprofundem nessas questões, porque elas são valiosas para todos nós, são valiosas demais para que nós possamos nos tornar bons pedagogos, nos tornarmos bons profissionais e construir sonhos com os nossos alunos, né? Espero ter contribuído com o seu conhecimento. Eu espero que este apanhado, desde a pré-história até os dias de hoje, sirva para que você possa entender que é necessário que as pessoas elas clamem pela educação, que elas corram atrás da educação, porque educação é poder. Deus os abençoe e no nosso próximo encontro, acho que o nosso próximo encontro será ao vivo, nós conversaremos mais sobre outras questões. Espero ter contribuído. Um forte abraço para você e até mais.